Fala meu aluno, fala minha aluna, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje vamos falar sobre o Renascimento, isso mesmo, ouviu a música que o tio estava ouvindo? Então, essa aí é uma música renascentista. Hoje vamos falar de um período que se compreende do século XIV até o século XVII, muito embora ainda hajam resquícios mais à frente, mas o Renascimento foi um momento muito importante, tanto na área econômica, na área social, na área política. Então vamos destrinchar tudo calmamente, tá certo, meu aluno? Vamos lá! Primeiramente, o que foi o Renascimento? Foi um movimento, meu aluno, de ordem artística, cultural e científica, que se deflagrou na passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Então, você não pode esquecer desse aviso, meu aluno. Da passagem da Idade Média até a Idade Moderna. Então, vai grifando aí, vai colocando no caderninho para a gente não esquecer. A razão, veja que isso é uma palavrinha muito importante para compreendermos o renascentismo, viu? A razão, de acordo com o pensamento da Renascença, era uma manifestação do espírito humano que colocava o indivíduo mais próximo de quem? De Deus. Então você vai perceber que no período renascentista o ser humano ele se engrandece, tá bom? Ao contrário do que possa parecer, o Renascimento não pode ser visto como uma radical ruptura com o mundo medieval. Tio, eu não entendi. Veja bem. Na Idade Média estava localizado toda aquela ideia medieval. Quando vamos para a Idade Moderna para estudarmos o renascentismo, você não pode imaginar que acabou tudo que existia na Idade Média. Ou seja, foi apenas um período de transição. Tá bom, meu aluno? Você pode compreender aí uma pintura de Rafael Sanzio, que é a Escola de Atenas. Inclusive, procura no meu canal. Um dos primeiros vídeos nós falamos sobre essa pintura aí. Tem várias coisas curiosas que aconteceram, várias coisas curiosas que aconteceram nessa pintura aqui, ó. Tem coisas que a gente nem imaginava que existia, como por exemplo essas estatuetas aqui, ó. Tudo isso está no canal do tio. Procura lá o vídeo sobre a Escola de Atenas, tá bom? Vamos seguir. Outro aspecto fundamental das obras renascentistas era o privilégio dado às ações humanas, ou seja, o humanismo. Tio, eu já entendi o que foi o Renascimento, mas o humanismo eu nunca ouvi falar. Vamos tirar essa dúvida agora. Então, o que foi o humanismo? Foi um elogio às concepções artísticas da antiguidade clássica ou do classicismo, ou seja, daquela Grécia antiga que a gente já estudou, da Roma antiga, né? Aquela cultura greco-romana que conhecemos. Então, veja, foi um movimento intelectual difundido na Europa durante a Renascença, durante esse período renascentista, inspirado na civilização greco-romana. Lembra que o tio falou quase agora? E o que é que valorizavam? Valorizavam saber crítico, voltado para o maior conhecimento do homem e uma cultura capaz de desenvolver as potencialidades da condição humana. Em outras palavras, meu aluno, eles visavam o estudo, o intelecto humano, a escolha e a busca pela razão. Os humanistas valorizavam a individualidade. Cada pessoa era vista como um ser único, que podia manifestar as suas ideias, diferentemente de antes, que as pessoas tinham que seguir uma ideia fielmente, seguir e não podiam questionar, né? Aí você tem um exemplo de pintura, né, de Michelangelo, chamada A Criação de Adão. Perceba que Adão, nessa pintura, ele é representado, claro, como um homem, mas Deus também está sendo representado como um homem. Lembrando que isso é uma pintura. Então você consegue perceber que mesmo no simbolismo do homem chegando a tocar na ponta do dedo de Deus, o homem se assemelha a Deus. Você consegue perceber que Deus ele está dentro de um ambiente que podemos perceber que é um cérebro. Isso indica que a busca pela razão era algo frenético nesse período do Renascimento. Então veja quantas características importantes conseguimos ter apenas analisando uma pintura.
Vamos dar seguimento? No Renascimento, meu aluno, existiu uma coisa chamada hedonismo. Vai anotando tudo aí no caderninho. E o que era o hedonismo? Primeiro, ainda é interessante ressaltar que muitos burgueses, ao se entusiasmarem com as temáticas do Renascimento, financiavam muitos artistas e cientistas surgidos entre o século XIV e XVI. Eram os chamados mecenas. Então, veja, meu aluno. Vamos supor que eu seja um burguês e você seja um artista, um cientista daquele período. Se eu quisesse patrocinar o seu trabalho, pagando a você, incentivando, então meu nome seria um mecena. Ou seja, eu estaria fazendo a prática do quê? Do incentivo às suas produções artísticas, do incentivo aos cientistas, tá bom? Além disso, podemos ainda destacar a busca por prazeres. Eram os chamados hedonistas, a partir do hedonismo, como outro aspecto fundamental que colocava o individualismo da modernidade em voga. No hedonismo, a busca pela felicidade ainda se dá pela vida terrena. Ou seja, meu aluno, aquela ideia que existia lá na Idade Média, de que a felicidade será chegar ao paraíso através da religião, após a morte, ela vai ser quebrada através do hedonismo. O hedonismo vai pregar que a felicidade é através da conquista de algo. São os prazeres aqui na vida terrena. Os pensadores desse período, cuidado e entenda isso. Eles não eram necessariamente ateus, ou seja, não necessariamente eles não acreditavam em Deus. Mas essas ideias deles batiam de frente com quem? Com a igreja, porque a igreja pregava que a vida eterna se daria logo após a morte, o paraíso, todas as suas recompensas. Então, cuidado para não misturar os dois conceitos. Você consegue perceber aqui a La Gioconda, que conhecemos também como a Mona Lisa, uma pintura de Leonardo da Vinci, no ano de 1503. Depois do hedonismo, nós temos outro conceito interessante, é o chamado racionalismo. Ô tio, mas o que é racionalismo? Calma lá, meu aluno, que eu vou te explicar agora. Era uma discussão entre a forma de pensar e a forma de entender as questões do dia a dia. Quais eram os métodos de conhecimento? Ou seja, como é que eu consigo chegar na razão através desse racionalismo? Simples. Primeiro eu observava, depois eu faria o processo de dedução, depois eu iria pesquisar sobre aquilo e fazer uma experimentação, não levando em conta o aspecto sobrenatural. Porque, por exemplo, naquele período, qualquer fenômeno da natureza era encarado como se fosse um castigo de um deus ou dos deuses. Mas depois que começaram a observar, deduzir, pesquisar, experimentar, eles viram que, na verdade, aquilo era um fenômeno da natureza. Então, veja que são duas ideias diferentes. Os religiosos não aceitaram muito bem, porque acabava indo de encontro. Quais eram um dos principais pensadores desse renascimento, desse período racionalista, do período da razão? Primeiro, nós temos o René Descartes. Cuidado para não falar Descartes, tá bom? É o René Descartes. Depois nós temos o Blaise Pascal, nós temos também o Baruch de Spinoza, que eram pensadores que propagavam toda essa ideia do racionalismo. Certo, meu aluno? Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado da explicação do tio. Espero que você tenha compreendido a importância desse período do Renascimento, tá bom? Então, forte abraço. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se você acha que o tio merece. Até a próxima, meu aluno.